Eu não preciso da igreja. Em certa ocasião, uma pessoa chegou até mim conversando comigo, descobriu que eu estudo teologia, que eu faço seminário bíblico, e essa pessoa me disse que não precisa da igreja. Ele disse para mim que não precisava da igreja e, como base para esse argumento, me falou sobre o texto de Atos 17, versículo 24. Naquele momento eu peguei a Bíblia e fui ler este versículo para tentar entender o que aquela pessoa queria me dizer. E o texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse famoso versículo conhecido e decorado por muitos foi o texto que ele usou como argumento de que ele não precisa da igreja, porque Deus não habita na igreja. No momento que eu ouvi isso, eu disse para aquela pessoa, conversei com ele sobre a importância da comunhão, sobre a importância da igreja como um todo, mas como sempre acontece, a gente nunca tem um argumento na hora que precisa do argumento. A gente sempre pensa e repensa sobre um fato depois e aí consegue pensar numa resposta genial, mas na hora você não vem nada na cabeça. Sempre você pensa, putz, podia ter falado isso aquele dia, podia ter falado tal coisa aquela hora. Mas na hora a gente nunca pensa na resposta certa para dar naquele momento, mas foi uma discussão saudável, uma discussão boa no momento, resumindo a história. Mas depois de um bom tempo, eu encafifado com essa história, como vocês viram, ainda não esqueci, isso já aconteceu há uns bons meses, eu fui estudar esse texto para tentar entender o que Paulo estava dizendo ali naquele momento. Nesse momento, em Atos 17, Paulo estava na cidade de Atenas. E a cidade de Atenas era uma cidade dominada pela idolatria. Então, Paulo chegou lá, viu que as pessoas em Atenas estavam crendo em vários deuses, criando monumentos para esses deuses, construindo templos para a adoração desses deuses, para prestar sacrifícios a esses deuses. E a idolatria em Atenas tinha chegado a níveis tão absurdos que existiam monumentos construídos e estava escrito ali no título do monumento, enfim, estava escrito ao Deus desconhecido. Então a idolatria em Atenas chegou num nível que eles nem conheciam o Deus em que eles estavam adorando. Eles simplesmente queriam ter alguma divindade para adorar, ao ponto de ter um monumento construído ao Deus desconhecido. E Paulo, falando aos habitantes de Atenas contra a idolatria, falando da mensagem de Jesus Cristo, falando do Deus em que ele serve, ele falou essa frase que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Provavelmente quando Paulo disse essa frase, ele estava falando sobre o templo de Partenon, templo construído em Atenas para adorar esses deuses idólatras, para prestar sacrifícios. Muito provavelmente ele estava próximo a esse templo, ou à vista desse templo, e disse, olha, Deus não habita em templos feitos como esse. Então esse texto é para debater contra a idolatria. Foi nesse contexto que Paulo disse essa frase. Então não seria correto, não seria inteligente dizer eu não preciso da igreja com base num texto de Atos. Até porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro onde todas as igrejas se consolidam. As igrejas de Cristo, as igrejas pós-cruz, pós a morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas aparecem a partir de Atos dos Apóstolos. Então não faz sentido eu pegar um versículo do livro de Atos para falar que eu não preciso da igreja. Até porque a própria Bíblia nos diz que precisamos sim da igreja. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus nos aconselha a estarmos reunidos como igreja, a estarmos alerta, porque o dia está chegando, o dia e a hora da volta de Cristo. Ninguém sabe qual dia é, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nesse exato momento. Meu Deus, quem dera fosse. Mas a gente não sabe o dia e a hora que Jesus Cristo irá voltar. Então o autor de Hebreus nos aconselha, estejam alertas, estejam juntos, se reúnam como igreja, auxiliem um ao outro, estejam alertas e prontos, porque qualquer momento pode chegar o dia do retorno e do juízo. Então precisamos estar alertas e reunidos como igreja. Beleza, eu entendi que eu preciso da igreja, que a Bíblia me fala que eu preciso da igreja, mas o que é a igreja? A igreja é uma instituição? A igreja é um templo? A igreja é um local, um terreno, um endereço, um CEP? O que é a igreja? Biblicamente falando, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo.
Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Como diz em Colossenses 1:18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Nesse texto, em Colossenses 1, Paulo está falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Senhor sobre toda a criação, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, como nós lemos. Então nós entendemos que somos um corpo onde o cabeça é Cristo. Daí se vem a famosa frase, igreja não é ir, igreja é ser. Precisamos ser igreja, porque a igreja não é um templo, a igreja não é um endereço. Mas a gente deve ser muito atento a essa frase, ser igreja, porque eu, Vitor, sozinho, não sou igreja. Como assim, Vitor? Você sozinho não é igreja? Não estou entendendo o que você quer dizer. Vamos para a Bíblia de novo. Em 1 Coríntios 12, do versículo 14 ao 20, diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Uma mão sozinha não é corpo. Um pé sozinho não é corpo. Então eu sozinho não sou igreja. Uma igreja, um corpo, precisa de muitos membros, cada um com sua respectiva função, cada uma com sua respectiva responsabilidade, cada uma com sua respectiva representatividade. Juntos, nós como corpo de Cristo, igreja unida em Jesus Cristo, crentes ao Senhor Jesus, que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, creem em sua morte e ressurreição com o coração e com a boca proclama essa mensagem. Nós juntos somos igreja. Então a igreja não é uma instituição batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, enfim. Igreja não é denominação, igreja é corpo de Cristo. Nós, crentes em Jesus Cristo, morto e ressurreto, somos corpo, somos igreja. E nós precisamos exercer esse ajuntamento, essa união. Nós precisamos estarmos juntos em Cristo Jesus, falar uma única linguagem, uma única mensagem. Jesus morreu, ressuscitou e irá voltar. Por amor de nós, Ele deu sua vida para nos perdoar. E por amor de nós, Ele irá voltar para nos justificar, para sempre morarmos com Ele. Nós somos diferentes um do outro, mas somos unidos num único propósito. Nós somos diferentes um do outro em caráter, em essência, mas somos unidos em Cristo Jesus. Somos adotados como filhos através da obra maravilhosa de Jesus na cruz. Então precisamos viver a unidade na diversidade. Apesar de sermos diferentes, somos unidos em Cristo e essa é a igreja do Senhor. Precisamos sim da igreja, pois precisamos estar unidos em Cristo Jesus. Precisamos unir forças contra os apologetas do secularismo que ficam nas faculdades, nas redes sociais, nas mídias, pregando coisas, ridicularizando a fé em Cristo Jesus através de descobertas de homens que foi dada por Cristo através da graça comum. A sabedoria humana que desenvolve grandes pensamentos e teorias científicas são pepitas de ouro da graça. Essa que é chamada graça comum. É como se fosse pequenos resquícios da graça de Cristo que permite tal homem chegar a tal sabedoria. Então precisamos estar alertas contra essas pessoas que ficam pregando coisas que ridicularizam a fé, ridicularizam a igreja. Precisamos estar unidos contra essas pessoas que glorificam ações e glorificam atitudes pecaminosas, perturbando a mente dos jovens, perturbando a mente das pessoas, fazendo elas se afundarem cada vez mais em seus prazeres e desejos carnais, passageiros e vazios. Precisamos estar unidos como igreja, para que mais pessoas conheçam esse amor maravilhoso e façam parte desse corpo, dessa união em Cristo Jesus. Nós precisamos ser igreja. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, que tenha te abençoado de alguma forma. E se te abençoou, eu te peço, por favor, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe nos grupões do WhatsApp e tudo mais. E que Deus te abençoe grandemente. Vamos ser igreja. Bora glorificar Cristo em tudo e estarmos unidos em Cristo em tudo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deus abençoe vocês e um grande abraço.